Dentro de um porão por 24 anos. Dentro de um porão. Vocês entenderam? Vou chegar até mais perto da câmera. Dentro de um porão por 24 anos. É isso aí, galera. Começa mais um episódio aqui da Família Leão TV, né? Eu me chamo Flávio Leão. Eu me chamo Malu Menezes Leão. Estamos aqui toda terça, toda quinta, às 8 horas da noite. E não deixe, galera, de seguir, compartilhar, comentar. E eu não deixei nada para minha filhota falar, então ela vai falar a última, qualquer? Vamos ver se ela lembra. Tá aí se inscrevendo no canal. É isso aí. Eu vou falar aqui do meu canal aqui, quem gosta de esportes, Zion Esportes, vou deixar aqui no canal, na descrição, o arroba do canal para quem gosta de esportes. Segue que estamos com mais de 200 mil seguidores no Instagram. Bastante, e vamos crescer também aqui no canal Família Leão TV. Por causa da galera, por causa de vocês, porque vocês vão comentar. A gente, nos 2 vídeos ninguém comentaram nada, hein? Espero que nesse vídeo. É porque ainda é novo. É novo, mas nesse a vídeo gente solta. Perdoa. Isso, mas solta um comentáriozinho aqui, galera. Um comentário. E quero falar também do meu parceiro Matheus, que corta dele. Meu cabelo e me chama de quê? Não falei? Fala pra galera, fala. Papai gato. Me chamam de papai gato, então. Mas o quê? Você que é de Brasília, quer cortar seu cabelinho, fazer, né, um estilo aqui, The Gartria, cabelinho um pouquinho mais arrepiadinho aqui, olhar pro lado. Tal. Se você quiser, é isso, galera. Matheus, proprietário da barbearia Arte Ninja Barbearia, beleza? Tamo junto aí, vamos que vamos, porque lá ele corta de todo sujeito. E eles vão fazer também, ele tá já botando também, como é que fala? Peruquinha, prótese. E vamos aqui, Malu, seguir aqui o nosso... Gente, eu tô com medo. Não, tô com medo. Não, tem assim, não. Vamos... A gente nem sabe o que é. Porque a gente faz o seguinte, a gente não vê o vídeo antes, tá? A produção escolhe e a gente pega. Então a gente já vai mete bala. Então é isso. Vou chegar até mais perto da câmera. Dentro de um porão por 24 anos. Bora lá, né? De 19 anos desaparece misteriosamente. As últimas palavras dela foram escritas em uma pequena carta. Eu decidi viver minha vida em um culto. Não me procure, não se preocupe, eu estou bem. 24 anos depois há uma grande reviravolta. A Elizabeth de repente reaparece. Só que na verdade ela tinha ficado trancada em um porão durante 24 anos. No dia 19 de abril de 2008, uma garota foi levada para o hospital. Ela tá quase morta. Os médicos não sabem de qual doença ela tá sofrendo. É uma emergência, mas quando eles estão procurando os registros médicos dela, eles fazem uma descoberta bizarra. Não tem registro dela em nenhum lugar. É como se ela não existisse. Mas quem era aquela garota? Por conta disso, eles alertam a polícia. Os policiais, quando chegam, descobrem que a mãe dela, a Elizabeth, tinha desaparecido em 1984. E eles começam, então, uma investigação de um caso que tinha começado 24 anos antes. E, de fato, tudo tinha começado no dia 28 de agosto de 1984, em uma pequena cidade rural da Áustria, com cerca de 20 mil habitantes, chamada Amstetten. Elizabeth desapareceu sem levar nenhum pertence ou documento com ela. A família tentou encontrar ela sem sucesso, então eles decidiram reportar para a polícia, que também abriu uma investigação. A Elizabeth era uma garota loira, quieta, e ela se divertia bastante quando ela brincava com as primas. Apesar disso, dentro de casa, ela era bem reservada. Ela não gostava de participar de tudo, ela era bem fechada. Na escola, ela tinha poucos amigos e ela também não tirava notas muito boas. 2 anos antes da Elizabeth desaparecer, ela chegou a fugir de casa junto com uma amiga. As duas foram para Viena e a polícia foi até as ruas de Viena e acabaram encontrando as duas lá e levando elas para casa. Então, quando ela desapareceu, agora em 1984, a polícia estava convencida de que provavelmente ela tinha só fugido de novo. Só que semanas depois do desaparecimento, os pais dela receberam uma carta que confirmava que ela tinha sim fugido. Ela dizia que ela tinha se juntado a um culto, que não era para eles procurarem por ela, que ela estava bem. Mas os amigos da Elizabeth não estavam convencidos com essa história de culto. A família da Elizabeth não parecia ser nada demais. Os pais dela, Rosemarie e Joseph, eram casados há cerca de 20 anos. O Joseph tinha 7 filhos com a Rosemarie. Gente, eu tô até... Porque assim, a minha mente funciona assim, ó. Ela conhece.
ela começa a falar as coisas, aí já começa a ter... Imaginando. mil coisas. Pum, 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 pum. E eu tô imaginando aqui já 200 mil coisas aqui. Cara, e outra coisa. Eu não conhecia essa menina, essa mulher, né? Manda bem. Narrativa dela muito boa, muito boa. O Joseph, no entanto, era formado em engenharia e ele trabalhava muito com o mercado imobiliário. A Elizabeth era a quarta filha dos 7. Logo depois que a Elizabeth nasceu, a família se mudou para o centro da cidade e eles alugaram uma casa bem grande. Ela tinha uns 3 andares mais ou menos. Então, além de morar o casal com os 7 filhos, também tinha um quarto que eles alugavam para inquilinos ali que moravam. Então, assim, esporadicamente morava uma pessoa, depois o contrato acabava, entrava outra. A família era conhecida por ser bem silenciosa. Eles eram uns vizinhos modelos. Eles não faziam nada demais. O Joseph era muito conhecido na cidade. Ele tinha um ar autoritário, mas quando ele saía na rua, todo mundo cumprimentava ele. Ele era respeitado pelas autoridades, pelo banco, por todo mundo que trabalhava na cidade. Mas Meu avô. Pior, né? Meu avô. Meu né? pai, meu pai. Todo mundo daqui, tipo, perto daqui. Nossa região, né? Nossa região. Todo mundo conhece ele. Todo mundo. ele também era conhecido por ter uma personalidade forte. O que as pessoas não sabiam é que em casa o Joseph era completamente diferente. Ele era extremamente autoritário, à beira de ser um tirano. Nossa. A esposa tinha muito medo dele. Ela era muito submissa e ela não tinha voz dentro da casa. Então, isso aí não é meu pai. Ela só falou de conhecer, mas isso aí... É bem tranquilo, né? Meu pai meu pai é bem de boazinho. O senhorzinho bonzinho. Bonzinho. Basicamente, ele era o dono da casa, ele era o patriarca, ele tinha regras, todo mundo seguia essas regras e todo mundo tinha medo de não seguir por pensar o que ele poderia fazer. Ele batia direto na esposa. De todos os filhos, apesar dele ser rígido com todos, ele pegava mais no pé da Elizabeth. Quando ela não tava de bom humor, por exemplo, as pessoas perguntavam pra ela o que tinha acontecido e ela falava, eu não posso falar. Ela falava que se ela comentasse o que tinha acontecido, alguma coisa ruim ia acontecer, que no caso o pai dela ia fazer algo ruim pra ela. E o bizarro é que o Joseph levava a Elizabeth em todos os lugares que ele ia. Ele basicamente não deixava ela sozinha. Ou ela tava em casa. Tô achando. Calma. Nossa, que eu tô Mas achando. tá muito. Aqui. Tá ruim, né? Assim, tá ruim de imaginar que o que vai acontecer mesmo, né? Não, gente, se o que eu tô achando Vai é o que eu tô achando. Gente. Não vai achar. Casa ou ela tava na rua com ele. Ele não deixava ela ter amigos nem namorados. Até umas amigas dela de infância se lembravam que quando começou aquela fase que as meninas começaram a crescer e se interessar pelos meninos e tal, ela nunca falava nada de nenhum cara, de estar gostando de alguém, nada. O Joseph era muito possessivo, ele mexia em todas as coisas dela, ele lia o diário dela. E até as meninas, quando iam na casa deles pra chamar a Elizabeth pra brincar, ele não autorizava que as meninas entrassem dentro da casa. Elas tinham que ficar na porta de entrada e ainda assim ele não deixava ela sair pra brincar com elas. A polícia suspeitava sim que o desaparecimento da Elizabeth pudesse ter a ver com o pai dela, mas eles também suspeitavam que talvez ela tivesse fugido pra esse culto pra se ver livre do pai, o que fazia total sentido. Ela já tinha fugido de casa antes. Com toda essa pressão do pai em cima dela, com ele sendo tão autoritário e violento, o que fazia mais sentido é ela querer viver uma vida tranquila e sair de casa. Um ano depois do desaparecimento dela, agora com a carta falando que não eram pra procurar ela, basicamente a polícia desistiu, eles encerraram o caso. Pra eles parecia muito claro que de fato ela tinha fugido e só queria ficar longe daquela família doida. Só que 24 anos depois, quando ninguém esperava nenhuma notícia da Elizabeth, uma estranha foi levada para o hospital. E o homem que acompanhava essa garota alegava que a menina era filha da Elizabeth Fritzl. A garota foi levada pra... Caraca, entendeu? Não. Filha dela. Filha da menina que tava no... Mas quem é o cara que é legal? Então, vai falar ainda aqui. UTI, ela já estava inconsciente com risco de morte e os pulmões e o fígado estavam falhando. Os médicos precisavam desesperadamente dos registros médicos dela para entender do que ela estava sofrendo. Eles até suspeitaram que podia ser alguma doença genética, mas como eles iam saber se era uma doença genética ou não se não tem nenhum registro médico dela em nenhuma base de dados? Então eles foram questionar o homem que levou ela para o hospital. Ele alegava ser o avô dela, mas ele desviava das perguntas, ele respondia o mínimo possível. Parecia que ele não estava interessado. E aí, quando a polícia chamada com essa situação estranha, eles descobrem que o avô da garota é ninguém menos que o Joseph Fritzl. Ele disse que tinha encontrado a garota na frente... mesmo? Tá Avô? mostrando que é avô, né? Avô? Ah, tá. Entendi. Entendeu? Caraca, meu irmão. É o que eu tô pensando, gente. Ó, eu não tô querendo nem julgar, tá? Mostra a carinha do rapaz. Querendo nem julgar. A gente não pode.
Sou cristão. Paulo também. A gente não pode julgar. Mas. Não vou julgar. Não vou julgar. Deixa ela terminar a história. Vamos não julgar. Ai, gente. Da casa dele. E que havia uma mensagem da Elizabeth de novo dizendo que a filha estava doente e que ela não ia poder cuidar dela. E aí, a Elizabeth, em teoria, estava solicitando que os pais cuidassem da filha dela por ela. Só que a Elizabeth, então, precisava ser encontrada o quanto antes, porque ela precisava falar quais eram as doenças que a filha dela podia ter, ou alguma forma dos médicos cuidarem dela. Então, o que a polícia e os investigadores fizeram é: vamos colocar todas essas notícias na mídia, vamos tentar achar ela de alguma forma, vamos fazer pedidos médicos, colocar um médico ali na frente de uma câmera pra passar no jornal, pra ver se a Elizabeth vê esse jornal e aparece no hospital pra ajudar a própria filha. Nessa hora, a filha dela já tinha entrado em coma, então eles estavam literalmente correndo contra o tempo. E aí, a cara da Elizabeth foi colocada em todos os jornais de novo. Tanto na TV, quanto em jornais de papel, revistas, distribuídas em todos os lugares. Vamos achar essa garota, a gente precisa salvar a filha dela. E aí, no dia seguinte, a Elizabeth aparece no hospital acompanhada do pai. Ele apresentou ela, dizendo que ele tinha encontrado ela e que ela queria ver a filha. Só que a Elizabeth estava muito quieta. Ela não dava nenhuma informação e ela parecia estar com muito medo. A pele dela estava praticamente transparente. Os médicos ficaram completamente chocados com a aparência dela. Oficialmente, ela tinha 42 anos de idade, mas olhando pra ela, parecia que ela tinha pelo menos 10 ou 20 anos a menos que isso. E ela... Por quê? Não pega sol. Não pegava sol, ficava no porão. Então, a gente envelhece muito por conta disso também, né? Radiação e tudo mais. Caraca, meu irmão. Tô te falando, papai. Meu É Deus o que eu tô achando. Galera, vocês estão curtindo esse estilo de vídeo? Tá pesando o clima. Não, assim, eu gosto. Ela não gosta. Agora eu quero saber vocês. Vocês gostam desse estilo de vídeo? Comenta aqui. Sabe por que eu gosto desse estilo de história? Que a gente fica sempre ligado, sacou? Tipo assim, que aí você fica mais... Ah, aquele cara ali tá, meu irmão, pá, então tu fica mais esperto ali, liga o sinal. E geralmente quando você não assiste essas histórias, parece que nunca vai acontecer. Eu gosto de série de detetive, essas coisas, mas ver essas histórias de vida real... É triste, né? É triste, mas eu acho interessante assistir. Assim, a história. Mas é triste pelo acontecimento. Ela tava com uma aparência de estar doente, abatida. Os dentes dela também estavam bem sujos e estranhos. E foi aí que os médicos decidiram chamar a polícia de novo. Amém. E a Elizabeth e o Joseph são levados pra delegacia. Os policiais tiveram a brilhante ideia, literalmente brilhante ideia, de interrogar os dois separados. Eles perceberam que a Elizabeth estava com medo, então eles sabiam que se ela estivesse junto com o pai, provavelmente ela não ia falar tudo. E mesmo separada do pai dela, a Elizabeth demorou cerca de 5 horas pra revelar a verdade. Vocês provavelmente estão vendo aí no vídeo a foto do Joseph e não sei vocês, mas pra mim, eu tenho muito medo desse cara. Gente, sério. Eu que sou homem, volta lá pro... Eu que sou homem e olho a cara desse cara. Por isso eu falei, não queria julgar. Lembra que eu falei? Não quero julgar. Porque é a cara desse cara, meu irmão. Eu já tenho a cara do... Coisa ruim. Não tem? Tem, olha a cara dele. Tem, tipo, algo negativo. Pesado, nossa, olhar sombrio. Sombrio, Nossa. Ai, gente. Gente, eu tô de TPM e o meu pai tá colocando esses vídeos e eu vou começar a chorar. Calma. Ele é um dos caras que mais me dá medo pelo olhar, assim. E a Elizabeth revelou que ela nunca esteve em um culto, mas sim aprisionada em um porão desde 1984. E que a filha dela também nunca esteve em um culto. A filha tinha adoecido porque ela estava vivendo há 19 anos dentro desse mesmo porão. A Elizabeth teria sido sequestrada pelo próprio pai quando tinha 19 anos. Mas o pesadelo não parou por aí. Com ela, no porão, estavam os filhos dela, todos menores de idade. E todos eles produtos do incesto do pai. O resultou em 7 crianças. Todas... Caraca, meu irmão. Falei. Meu Deus do céu. É o que eu tava imaginando desde o princípio do... Esse cara é doentio, velho. Meu Nossa senhora. Ficaram presas no porão embaixo da casa. O Joseph foi colocado sob custódia e também interrogado. O Joseph nasceu em 1935. Isso logo depois do divórcio dos pais. Ele foi criado pela mãe. Só Sabe que o que mais me incomoda é existir esse tipo de gente. Mas, minha filha, no mundo existem pessoas ruins. Mas o negócio é que ele é pai dela. Como que pode isso? O pai ruim, pai que tem um espírito de porco. Ela batia nele o tempo todo e ela também era bem impulsiva. Ela deixava ele sozinho por horas e horas. Mas não que isso tenha alguma coisa a ver com o que ele... A mãe dele
A mãe dele que Do cara. batia. Fez, não é desculpa pra nada, mas ajuda a gente a entender como ele foi se tornando, como a personalidade dele foi se desenvolvendo. O Joseph acabou estudando pra se tornar engenheiro. E quando ele se casou, infelizmente, ele começou a reproduzir o comportamento da mãe dele na própria casa dele. A Rosemarie, esposa dele, teve experiências péssimas com ele. Teve uma vez que ela foi na casa da mãe dizendo que ela tinha quebrado o pé. E quem tinha quebrado o pé dela foi o próprio marido. Detalhe, ele quebrou o pé dela quando ela tava grávida. E além disso, ele batia nela frequentemente. As crianças tinham tanto medo do pai que quando ele colocava o pé em casa, se elas estivessem brincando, se elas estivessem fazendo qualquer coisa, todo mundo ficava parado em silêncio. E ele batia nelas também por qualquer motivo pequeno. E agora que fica ainda mais creepy, o Joseph também tinha o hábito de observar casais em momentos íntimos pela janela da casa deles. Sim, ele andava pelas ruas e ele ficava olhando dentro de apartamentos. Ele também tinha o hábito de perseguir mulheres na rua. Quando ele tinha 30... Gente, agora eu quero falar uma parada também. Que aí tá falando que ele tinha esse comportamento que a mãe fazia com ele, batia nele, fazia as coisas com ele. Mas dá pra ver que, meu irmão, é ele que é doente. Nasceu, sabe aquela parada que a pessoa nasce pessoa ruim? Já nasceu com aquela coisa Porque, ruim? tipo, ok, pegou a parte do bater e começou a bater também nos filhos, na mulher. Tipo, coliga. Claro que a gente não pode ser pior do que os pais. Mas o negócio de ver casal, perseguir mulher, isso aí já Então, é é isso que eu tô querendo dizer. É um conjunto Exatamente. de coisas que mostra que ele é ruim. Não é só porque a mãe dele bateu nele, né? Porque ele é ruim, é uma pessoa ruim mesmo. Exatamente. Quando ele tinha 32 anos, ele seguiu uma dessas mulheres na rua e acabou estuprando. Foi sentenciado a 18 meses de prisão, sim, só 18 meses. E nessa época, ele já estava casado há 12 anos. Só que a esposa dele nega o que aconteceu. Ela não quis se separar e ela falou pra todo mundo que ele não tinha cometido nenhum que aquilo era besteira, que na verdade ele tinha conseguido um contrato fora do país e ia passar um tempo fora. Uma das coisas que ele falava é que ele tinha nascido pra... E durante o interrogatório, ele confessou tudo. Ele disse ter planejado aquela situação desde 1978, ou seja, 6 anos antes dele de fato fazer aquilo. E o plano começou com ele obtendo um prédio que fosse viável ter um porão. Ele construiu um bunker ali embaixo, o que não era incomum, principalmente na Áustria e principalmente no pós-guerra. Era tipo um abrigo contra bombas atômicas. Só que, na verdade, ele estava construindo uma casa subterrânea em que ele planejava trancar a própria filha. E ninguém suspeitou de nada, principalmente porque ele tinha estudado como engenheiro. Ele sabia o que ele estava fazendo. Então, tudo relacionado à elétrica, eletrônica e mecânica, ele manjava muito. Conforme os anos foram se passando, essa casa subterrânea foi aumentando. Tinha uma cozinha, um banheiro, um segundo quarto, o quarto principal. E ele também, é óbvio, tinha um ótimo sistema de segurança. No fundo do primeiro quarto, tinha o quarto principal, que tinha uma porta giratória escondida. Não, e o pior é que isso parece filme, né? Total, gente. Né? Filme de terror e tal. Nem aquele lá, o telefone preto, né? Que assistiu, que o cara ficava lá embaixo. Não, tipo isso. É um filme que ela se amarra. Quem não assistiu. O 2 eu não gostei. O 2 ficou mais ou menos, né? Mas o 1, quem não assistiu, Telefone Preto, galera, assiste. Muito bom. Esse é bom. Ela assistiu. Mas assim, é uma parada assim que você... Se alguém fala assim, eu vou te contar uma história de um filme. Aí conta essa história aqui, tu fala, pô, é um filme. Aí você olha assim, a vida real, meu irmão. Que coisa cabulosa. Não, é triste demais, sim. A menina ter perdido a vida dela toda, né? Ela perdeu a vida, perdeu a vida dela. Entendeu? E, tipo, nasceu assim e perdeu por causa do Ele pai. ainda fala que foi Nem pai, isso, né? Gente, pelo amor de Deus, você não pode nem ser chamado de pai. Exatamente. E ele ainda fala que nasceu pra fazer isso, velho. Doente. Com prateleiras. E essas portas abriam para um outro cômodo que só podia ser aberto do lado de fora. E só o Joseph, obviamente, sabia o código para abrir aquela porta. Ele também reforçou todas as portas com concreto. O plano foi colocado em prática naquele dia 28 de agosto. Ele brigou com a Elizabeth e arrastou ela até o fundo da propriedade. Ele levou ela até a garagem, usou clorofórmio para ela desmaiar e depois algemou ela no porão. Quando ela acorda, ela infelizmente tá acorrentada lá embaixo com pouquíssima luz. Logo no dia seguinte, o Joseph já foi pra polícia e reportou a filha como desaparecida. Ele fez aquele papel de um pai devastado, chorando, falando que a filha tinha desaparecido, que ele precisava encontrar ela. E ele já mostrava dúvidas pra polícia que ela talvez tivesse juntado a um culto. Durante anos, ele visitava ela uma vez por dia. Ao longo desses anos, os investigadores acreditam que ela tenha sido estuprada
cerca de 3.000 vezes pelo próprio pai. Vocês conseguem imaginar? Ela engravidou pela primeira vez com 23 anos. Apesar dos riscos, o Joseph se recusou a levar ela para o hospital. Ela teve o primeiro filho sozinha. Ela fez o parto sozinha. A única coisa que ele deu para ela foi um livro sobre gravidez e partos. Ela tinha só algumas toalhas e instrumentos médicos. Ele nem quis ajudar ela na hora do parto, então ela teve que se virar sozinha. 10 anos depois de ter sido trancada no porão, ela já tinha 4 filhos. E ela foi uma mãe exemplar. Ela ensinou todos eles a ler e a escrever. O único contato que eles tinham com o mundo lá fora era uma televisão. E isso lembra muito o filme O Quarto de Jack. Vocês provavelmente já devem ter assistido. Assistiu esse filme. Esse filme é... Ela falou agora desse filme, aí eu lembrei mesmo. Aí eu achava que até tinha feito desse filme, né? Tinha feito dessa história, quer dizer. Você acabou de achar isso? Não, tô falando assim, eu assisti esse filme. Eu não lembrava desse filme. Aí quando ela mostrou, eu lembrei, certo? Aí ela contando essa história, aí fica parecendo que foi desse filme, né? Sim. Não, gente, que horror. Às vezes fazia umas coisas meio estranhas. Ele levava lá embaixo comida, né? Tudo que eles precisavam. Mas teve uma vez que ele levou um passarinho. Ele também levou neve pras crianças, porque elas ficavam assistindo filmes que tinham neve e elas não sabiam como era. Então ele levava pra elas se sentirem ali. Só que sempre que alguém ameaçava querer sair de lá ou fazer qualquer coisa que desrespeitasse o Joseph, ele ameaçava fechar aquela porta pra sempre. E aí ele ia ver quanto tempo eles iam sobreviver. Então, vocês concordam que é uma relação muito complicada? Porque eu não consigo imaginar o que eles deviam estar passando lá dentro e pensando e bolando planos pra tentar fugir, mas ao mesmo tempo, qualquer deslize que eles tivessem com o Joseph, ele podia muito bem trancar aquela porta e deixar eles embaixo. E a Elizabeth, mais vulnerável ainda, ela só queria o bem pros filhos dela, então ela tinha que respeitar tudo que ele falava, porque o que ela ia fazer? Sério, esse é um dos casos mais absurdos que existem, e olha que não é o único. Um dos filhos da Elizabeth, o nome dele era Michael, ele nasceu em 1996 com um problema respiratório. De novo, o Joseph se recusou a levar ele no médico. A Elizabeth implorava, mas ele não quis. Infelizmente, o Michael acabou falecendo. O filho da Elizabeth faleceu na frente dela. Se ele tivesse sido hospitalizado a tempo, ele com certeza teria sobrevivido, mas o Joseph não deixou. E além do filho dela ter falecido ali na frente dela, ele não teve nenhum trabalho pra ter um enterro ou fazer alguma cerimônia ali pra enterrar o filho. Não, ele ficou ali por um tempo e depois ele foi incinerado em um aquecedor pelo Joseph. A gente não conseguiu... Sério, o tanto que essa mulher sofreu, de verdade. Só que com tantas crianças, com tantos filhos que a Elizabeth estava tendo, o porão começou a ficar pequeno. E aí o Joseph pensou, bom, eu vou ter que tirar algumas crianças daqui. Ele começou com a Lisa, que era uma das bebês que mais choravam. Ela tinha 9 meses de idade quando ele colocou ela numa cestinha e colocou na frente da porta da casa deles. E aí quem encontrou a bebê foi a Rosemary. Com a bebê tinha uma carta da Elizabeth dizendo pros pais cuidarem da filha, porque ela não ia conseguir cuidar. E a carta... E a mãe nem sabendo que essa filha... porque a história já... Aí chega um bebê na frente da casa e tem uma... Né? Que ela falou aí, uma carta, já é uma parada estranha, né? A mãe já ficaram assim, ó, mesmo, parada assim. E a mãe nem... E assim, tipo, não dá nem pra imaginar ela cuidando da filha né? Da filha deles. Tipo, ela acha neta, que né? é neta, mas não é neta dele, não. Mas ela não sabia, né? Era escrita com a letra da Elizabeth e assinada por ela. Então, ele obrigava ela a escrever essas cartas. O único critério que o Joseph usou pra colocar as crianças lá em cima ou deixá-las no porão eram quais faziam mais barulho. Então, ele colocou 3 das crianças que eram muito barulhentas e choravam muito pra morar com eles lá em cima. E todas elas foram quando ainda tinham meses de idade. Então, elas não se lembravam da mãe, elas não se lembravam o que tinha acontecido. Eu imagino que deve ter sido até uma certa lavagem cerebral, que eles devem ter falado como se a mãe tivesse abandonado eles, quando na verdade ela estava vivendo ali embaixo do pé deles. E as 3 crianças que conseguiram subir viviam uma vida normal. E o pior é que o Joseph provocava as crianças que estavam lá embaixo. Ele ficava levando fotos das crianças lá de cima, de quando elas faziam um churrasco no jardim, por exemplo, quando elas estavam brincando na piscina no verão. Parecia que ele queria mostrar que elas estavam bem, vivendo bem, enquanto os outros tinham que ficar lá enclausurados no porão. Caraca, você... Logo depois desses depoimentos, a polícia foi correndo libertar as crianças que ainda estavam lá. No carro, quando eles estavam levando eles pro hospital, o mais novo, o Félix, de 5 anos, de acordo com um dos policiais, ele ficou colado na janela. Ele estava maravilhado com o céu, com as árvores, com os outros carros que estavam passando. E aí eles foram levados pro hospital, eles estavam bem, eles sobreviveram. A filha da Elizabeth, também de 19 anos, acabou sobrevivendo, graças a Deus. E ela só conseguiu sobreviver
sobreviver porque a Elizabeth implorou pro Joseph pra levar ela pro hospital. A Elizabeth, infelizmente, teve que usar o outro filho como exemplo. Ela falou: você não vai fazer a minha filha mais velha morrer na minha frente também. Você tem que fazer alguma coisa, você precisa levar ela no médico. E ele acabou sendo convencido. Aí vocês devem estar se perguntando: por 24 anos, mais de 7 pessoas viveram naquela casa, em cima daquele porão. Como ninguém percebeu nada? Só que o Joseph tinha regras na casa. Ninguém podia chegar perto do porão. E ninguém podia desrespeitar ele. Tanto que todo mundo tinha medo de desrespeitar ele. E nenhum daqueles inquilinos que alugavam o quarto também não notou nada. Eles também eram impedidos de ir no porão ou até no jardim que ficava logo em cima. Inclusive o Joseph ameaçava os próprios inquilinos de que se eles fossem no jardim ou ali perto do porão, ele ia romper o contrato de aluguel imediatamente. Um dos inquilinos tinha um cachorro que ficava naquele jardim e esse inquilino disse que muitas vezes viu o cachorro meio que rosnando. Então com certeza o cachorro sabia de alguma coisa. Aparentemente ele foi o único que desconfiou de algo, porque o cachorro consegue sentir o cheiro, né, do que tem ali embaixo. Ele devia estar ouvindo alguma coisa também. Mas, de acordo com os inquilinos, eles nunca pensaram muito sobre isso. Mas assim, é incrível. Eu sou carioca, né? Nasci no Rio. E a galera do Rio de Janeiro é muito assim. É vizinho, vai no vizinho, entra, almoça, janta, outro vai, outro vem e tal. Aqui em Brasília, meu irmão, por exemplo, a minha vizinha do lado aqui, cara, só falo boa noite, boa tarde, não sei o quê. A vizinha do outro lado também, quando encontra: oh, tudo bom, vizinho? Tudo bom. Da frente, nada. Então você para assim, nesse caso assim, o que acontece? As pessoas devem viver uma vida dessa forma, não se meter na vida de ninguém, não tá nem aí, cada um vive sua vida e pronto, é isso que eu quero passar. Aí não descobriram nada. E aí, meu irmão, aí que é difícil. E não tinha uma pessoa assim pra falar assim: meu irmão, que esse porão tem ali? Então, tipo, dá uma ligada pra polícia: ó, tem um porão lá, meu irmão, tá meio suspeito, e, meu irmão, exatamente, vê o que tem e tal, só pra tirar aquele negócio da mente, sabe? De ficar pesado, sei lá. É porque eu imagino que não é a primeira reação que você tem, tipo, meu Deus, deve ter alguém preso no porão. O Joseph também planejou tudo. Ele largou o trabalho dele como engenheiro pra se dedicar no mercado imobiliário e poder ter horários mais livres durante o dia pra viver essa vida dupla. Então ele usava os horários dele durante o dia pra fazer as compras pra casa de cima e também em lugares separados da cidade pra fazer as compras pros bebês, os livros, tudo que ele levava lá no porão. E ele tinha que ir em mercados diferentes, em horários diferentes, pra ninguém perceber. Ele também aproveitava para levar todas as compras para baixo quando todo mundo estava dormindo. Por fim, ele foi julgado por incesto, por sequestro, escravidão e assassinato. De acordo com ele só queria proteger a filha do estilo de vida que ela estava levando e que ele não achava apropriado. Também teve uma alegação que ele achava que a filha estava se envolvendo com pessoas que usavam e não queria isso para ela. Mas ele pode falar o que quiser, ele pode falar o que quiser. Dá pra entender? Ele pode falar o que quiser: eu fiz isso pra próprio meu irmão. Tipo assim, uma pessoa feita gente, pessoas boas que analisam um fato desse, meu irmão, é um cara doente, ele vai falar, o que ele vai falar? Lá, será que lá é onde ele foi... Se tem, né? Se tem o negócio? Não sei. Também não sei. Vamos ver se vai falar alguma coisa no vídeo aqui. Então ele queria estar com ela 100% ali no controle dele. E literalmente ela tava. Durante o julgamento, ele chegou com uma pasta tampando o rosto dele. Tinham vários jornalistas, a cidade foi invadida pela mídia. O caso foi um escândalo, vocês imaginam. Um caso absurdo como esse. E o julgamento não foi inteiramente gravado, principalmente a Elizabeth depondo. A gente não sabe, né, o que aconteceu. Eles quiseram também manter a privacidade dela depois de tudo que aconteceu. Mas, aparentemente, foi o testemunho da Elizabeth ali no tribunal que mudou tudo pro Joseph. Depois ele ouvia a filha, ele se desculpou por tudo, por todo o mal que ele tivesse causado pra ela e pra família. Gente, desculpa, mas eu não consigo ver isso como desculpa de coração, não. Essa desculpa foi só pra ele não ter preso por tantos anos. Ser pior. Porque, não, eu também não... Porque, imagina, ele não chorou pros policiais quando ele fingiu que a filha desapareceu? Sim. Ai, minha filha desapareceu. Mesma coisa pra mim, esse negócio de desculpa. Eu concordo contigo, 100%. Família dela e a dele também. E aí ele assumiu total responsabilidade pelos atos dele. Pelo menos isso. E obviamente que ele foi sentenciado à prisão perpétua. Apesar de hoje ela ter cerca de 50 e poucos anos, a fotografia mais recente que a gente tem dela é de quando ela tinha 16. As autoridades fizeram um grande esforço pra esconder a Elizabeth durante todo esse processo. Isso na esperança de dar uma vida pra ela o mais normal possível depois dos eventos traumáticos que ela teve que passar. Mas... galera,
Ela pode fazer psicólogo, pode fazer o que for, mas acaba não mudando. Acabou com a vida. Eu queria minha. muito saber como é que os filhos estão. Será que ela vai falar? Não sei, vamos ver. Ela assumiu um novo nome desde a libertação. E dizem que hoje ela vive em uma vila austríaca chamada de Vila de X. Mas a localização dela permanece oculta. Ela mora com os filhos e as idades deles variam de 19 a 33 anos. Os filhos que eram mais velhos passaram por terapia para tentar superar esse trauma. Mas ainda assim, até hoje, eles dormem com as portas do quarto muito abertas. Os guardas e seguranças estão sempre patrulhando a casa deles. E ela tem vigilância constante por um circuito de TV. A gente tem pouquíssimas informações públicas da vida dela depois dessa prisão que ela viveu. Mas em 2019, um relatório afirmava que ela tinha se apaixonado por um dos guarda-costas dela. Bom, esse foi o caso de hoje. Comentem aí o que vocês acharam. Galera, e essa história aí foi, meu irmão, chocante. Pesadíssimo. Pesado, triste. Eu fico pensando na menina, que a menina perdeu a vida, assim, né? Tipo, perdeu a juventude, as coisas boas que a gente tem pra aproveitar, pra viver, caraca. Mas sabe qual é o lado, assim, claro que lado bom e tal, é só pra tentar amenizar. Mas não tem nem como, né? Mas é que ela se apaixonou. Eu jurava que ela não ia ter. Mas assim, se apaixonou, mas espero que, não sei a idade dela hoje, mas espero que ela esteja, né, melhor. Mas assim, um trauma, né? Ela se apaixonou, mas com trauma, assim, é bem triste, assim, bem... Não é uma pessoa que não vai estar bem ali psicologicamente. Exatamente. Não vai estar. Então é muito triste, assim, saber que tem pessoas que são assim, tão ruins, assim. E saber que pessoas que nasceram no mundo passaram por isso, né? Porque eles não sabiam como é que era o mundo lá fora, eu só soube depois. As crianças. História bem pesada, bem chocante mesmo, bem chocante. E você quer que a gente continue assistindo esse tipo de vídeo? Comenta. Sim. Mas é isso, galera, o vídeo foi esse, o react de hoje foi esse. A menina Ju o quê? Eu não sei falar o nome, mas é Cassini. A Ju manda benzaço na narração, narra muito bem. Eu gostei da narração. Espero que vocês tenham gostado também do nosso react. E não esqueça, terça e quinta, às 8 horas da noite. E compartilhe esse vídeo pra galera, não? E que Deus abençoe a vida da mulher. Esqueci o nome dela. Elizabeth. Que Deus possa confortar o coração dela. Amém, filhota. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.